Bom dia, crianças! Hoje nós iremos estudar mais um conteúdo com o nosso livro de língua portuguesa. Na página 133, nós vemos aí conjugação dos verbos irregulares. Aí mostra a figura a evolução dos seres humanos. Mas nós, como cristãos, nós sabemos que nós fomos criados por Deus, né? Por um Criador. Aí tem a frase: o homem era, é e será por muito tempo a espécie mais complexa da natureza. Diferentemente dos verbos regulares, os verbos irregulares sofrem mudanças expressivas no radical, sendo bem diferentes nas formas verbais. Então, o primeiro verbo nós temos aí no modo indicativo o verbo ter, termina em ER. Quando a gente começa a conjugar, esse verbo ele começa a mudar o seu radical, certo? Então, aqui, ó, a terminação dele, né, TER. Aí nós vamos para o presente. Aí fica eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes. Ó como mudou o radical. E eles têm. E nos outros tempos verbais também ele continua mudando o seu radical. No pretérito imperfeito, eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhas e eles tinham. E nos outros tempos também vai mudando os seus radicais, certo? Aí vocês vão dar uma olhadinha e observar essas mudanças. Na página 134, nós temos o verbo ser. E aí, se vocês observarem, há uma grande mudança em seu radical, porque ó, no presente fica eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois e eles são. No tempo pretérito imperfeito, tu, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis e eles eram. Aí a gente dá para observar, ó, que há uma grande mudança no radical do verbo ser. Por isso que ele é um verbo irregular, certo? Aqui o verbo estar também há mudança, ó. No presente, o verbo estar fica presente, eu estou, tu estás, ele está, nós estávamos, vós estáis, nós estamos, vós estáis e eles estão. Vamos agora fazer a primeira questão. Conjugue o verbo dar no futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Aí você vai conjugar o verbo dar da mesma forma do verbo estar. Você vai dar uma olhadinha no quadro, certo? Então, eu daria. Tu darias. E assim vocês vão conjugando. Segunda questão. Considere a forma no infinitivo dos verbos conjugados abaixo e escreva-os na coluna correspondente. Esses verbos que estão aqui coloridos, eles já estão conjugados. Aí, por exemplo, nós temos o verbo ter. Você vai pegar a forma conjugada que aparece aqui, por exemplo, tendes, e vai colocar aqui na coluna do verbo ter. E aí, vocês irão completando. Tem outros aqui, ó. Vocês vão dar uma olhada. O verbo ser. Aí você tem o verbo fui, certo? No pretérito. Aí você vai colocar aqui dentro do quadro e vai procurando os outros. Terceira questão, na página 135. Complete os espaços abaixo conjugando o verbo estar no presente do indicativo. Aí você vai no quadro da 134 e vai olhando e vai colocando no presente, certo? E completa as frases, até a letra D. Na quarta questão, complete as frases com a forma verbal a, aqui vem do verbo haver, agora ele quer no sentido de existir, ou tem no sentido de possuir. Então, na letra A tem, André tem 2 empregados, certo? E você vai colocando para que a frase fique correta, até a letra F.
Na quinta questão, aqui em cima do outro lado, nós temos qual das frases abaixo apresenta um verbo irregular destacado. Aí você vai ter que descobrir qual é o verbo irregular que aparece aqui nessas frases. Você vai ler cada uma e marca apenas uma opção. Sexta, retire do quadro a seguir os verbos auxiliares e escreva-os no box abaixo, certo? Aí você vai você vai olhar aqui e retirar todos os verbos que são auxiliares. Quem são esses verbos? Esses mesmos verbos que a gente está estudando aqui. O verbo ser, o verbo ter, o verbo estar, o verbo haver, certo? Esses são verbos auxiliares. Agora, escreva uma frase combinando alguns deles, se possível. Você coloca aqui só os auxiliares e aqui você vai construir uma frase, certo? Sétima, leia a tirinha e faça o que se pede. Trim, trim, o telefone tá tocando. Trim, trim. Aí aqui, trim, nunca é pra mim e eu odeio pegar recado. O menininho falando. Agora vamos lá. Letra A, copie da tirinha os verbos irregulares, certo? Aí você vai copiar o que tem de verbos irregulares. E depois aqui, ó, como ficariam esses verbos na primeira pessoa do pretérito do subjuntivo? Aí você vai olhar, colocar aqui os que são irregulares e depois olhar esses verbos como ficariam no pretérito do subjuntivo, certo? Aí façam a atividade e depois nós iremos corrigir. Agora vamos voltar na atividade da página 129. Vamos fazer a correção do estudo do vocabulário do texto que lemos. Primeira questão: que palavras do vocabulário caracterizam adequadamente as imagens abaixo? Então, cachorro é o quê? Magricela. A menina está o quê? Com semblante cabisbaixo. E a menina tem o quê? Pena do menino, certo? Segunda questão. Circule a frase em que a palavra pena foi utilizada no sentido igual ao do vocabulário. Vai ser letra B. Fiquei com muita pena da minha cadela quando ela adoeceu. Terceira questão. Marque um X na imagem que representa o significado abaixo. Aí aqui, ó, é habitação pequena ou simples, geralmente campestre ou em local afastado, feita com materiais rústicos ou de pouco valor, como palha, ramos e etc. E sem acabamentos, barraca. Aí aqui, ó, é essa daqui, figura que está descrita aqui, ó, nessa definição aqui acima. Então, vocês marcam X. Vamos agora para a página 130, estudo do texto. Em sua opinião, João fez certo em trocar sua vaca pelos feijões? Aí é uma resposta pessoal, cada um fez a sua, sim, tem que colocar a justificativa. E não, tem também que colocar a justificativa. Na segunda questão, temos o final da história que você leu é um pouco diferente do original, já conhecido. Qual é a sua opinião sobre ele? Por que você acha que o autor deixou assim? Aí também é uma resposta pessoal. Cada um pensou assim de uma forma, né? Então, aí vocês podem deixar da forma que vocês responderam. Terceira, numere a sequência dos fatos. Aí, primeiro aí, ó, João, quando ele subiu no pé de feijão, ele viu, né, um castelo. Depois ele veio no segundo, ele viu o gigante comendo. No terceiro, né, aí ele pegou, né, a galinha. E no quarto tá aí mostrando ele na casa dele, certo? Aí vocês colocam, dá uma olhadinha e colocam a resposta.